Olá, queridos alunos e queridas alunas do curso Enem Gratuito, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje a gente vai trabalhar então a parte de grandes reservas hídricas subterrâneas no Brasil, belezinha? É um assunto bem interessante, um assunto que está dentro do conceito de hidrografia e é um assunto que está bastante em evidência por causa da questão dos recursos hídricos como sendo uma coisa escassa, né? Então, quando a gente fala de uso de recurso hídrico, a gente não pode esquecer que existem mananciais, ou seja, reservatórios d'água, que estão abaixo da superfície, algumas vezes incrustados nas rochas, outras vezes abaixo dessas rochas mais porosas e sobre áreas mais cristalinas. Então, vamos lá, o Brasil é bastante rico nesse conceito. Então, olha lá. A primeira coisa é saber o que são lençóis freáticos. Então, lençóis freáticos são áreas onde a água está infiltrada em rochas, não necessariamente formando grandes reservatórios subterrâneos, não formam grandes lagos ou rios subterrâneos. É diferente do conceito de reservatórios subterrâneos, e aí entram os aquíferos, por exemplo, aonde a gente tem grandes reservatórios profundos em áreas onde a água infiltra pelo solo. É importante lembrar que nas áreas onde há vegetação, a infiltração costuma acontecer em maior escala, e são aonde a gente encontra 29% de toda a água doce do mundo. Então são grandes reservatórios subterrâneos que acontecem por causa da porosidade das rochas. Então a água infiltra no solo permeável, quanto mais permeável o solo, mais propenso à formação de aquífero. Então a água infiltra, essa água infiltrada ela vai ser absorvida, né? Então, por causa da infiltração, e aí, né, as rochas menos porosas vão formar um reservatório e a gente pode explorar esse reservatório, ou esse reservatório ele pode aflorar quando ele enche. Então, pelos mesmos poros por onde ele entrou, ele encontra novamente a superfície, formando um fio d'água, formando um novo manancial, um rio, um lago, por exemplo, quando então você tem o aumento da carga d'água na parte subterrânea. Então, no Brasil, a gente tem dois grandes aquíferos que se distinguem um pouco entre si. O primeiro grande aquífero brasileiro é o aquífero Alto do Chão. Ele fica lá na região norte do Brasil, mais precisamente nos estados do Pará, do Amapá e do Amazonas. Não confunde Amapá e Amazonas, porque pode dar problema. Amapá é a P e Amazonas é a M, entendedores entenderão. Então, olha lá. Esse aquífero, ele é o maior aquífero em volume de água do Brasil, certo? Maior até do que o aquífero Guarani, que nós vamos falar daqui a pouco. Cerca de 10 vezes maior. Por quê? Porque ele consegue absorver maior carga d'água, aproximadamente 84 quatrilhões de litros. É coisa para chuchu, certo? Então, é um aquífero 100% brasileiro, ou seja, o Brasil tem um controle sobre ele, o que facilita, por exemplo, a questão da própria administração da água e também da contenção dos impactos ambientais, tanto do consumo quanto do uso de agrotóxicos, por exemplo, ou de lançamento de rejeitos como esgoto, certo? E aí a gente cai no aquífero Guarani, que é então também um dos maiores aquíferos do mundo, mas menor do que o aquífero Alto do Chão e com uma outra particularidade. O aquífero Guarani ele não é 100% brasileiro. O Brasil divide a área territorial do aquífero Guarani com o Brasil, mais Argentina, Paraguai e Uruguai. No Brasil, pegando os estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É muito importante, mas há uma questão. O aquífero Guarani está em áreas mais urbanizadas que o aquífero Alto do Chão, o que coloca o aquífero Guarani num risco de exposição à contaminação maior. E outra, por nós dividirmos esse aquífero com outros países, nós não temos o controle de 100% do manancial. Então o aquífero, ele não tem muito esquema de aqui é a parte brasileira, aqui é a parte argentina. Se na parte argentina o consumo for elevado, o volume do aquífero como um todo, então na porção paraguaia, uruguaia e brasileira, ele vai baixar, certo? Então a reposição do aquífero depende que o volume de água entrando pela chuva e pela infiltração, né? Então a chuva provoca a infiltração, seja maior do que a retirada da água do aquífero para o uso humano, certo? Bom, por que ele tem um volume menor de água? Porque as rochas que compõem o aquífero Guarani são mais cristalinas, portanto menos porosas, mas elas são mais sólidas, menos porosas do que as rochas do aquífero Alto do Chão, que permitem a entrada de água em volume mais elevado. Belezinha?
Dito isso, meus queridos e queridas, eu vou convidar vocês para lerem a nossa aula escrita lá no nosso portal e fazerem o nosso simulado sobre esse assunto. Contem comigo. Tchau, tchau.